A paz de Deus com os irmãos. Tudo bem, irmãos? Respondendo aqui a pergunta dos irmãos a respeito daquele vídeo em que nosso irmão Cláudio Marsola, ele exorta a nossa querida Irmandade a não fazer uso de barba. Ele disse que se for para ter barba, não pode ter ministério, né? Tem que sair do ministério. E da mesma forma ele disse, é como a política. Se algum irmão quer se candidatar, quer seguir a carreira política, ele também tem que deixar o seu ministério. E os irmãos perguntaram para mim a respeito aí da minha opinião. Então, irmãos, a opinião aqui do irmão Nicanor, eu sou completamente a favor, eu concordo com o ensinamento do nosso irmão Cláudio Marsola. Corretíssimo que o servo de Deus guiado da parte de Deus, ensinou a nossa querida Irmandade, irmão. Sou de acordo, sim, tá? Agora, comentando, tá? Segundo o conhecimento que eu tenho aí dentro das Escrituras, eu vou passar para os irmãos aqui, tá bom? Então, irmão, falando um pouco a respeito da antiga aliança, né? Do antigo pacto, tá certo? Que foi, né, no Antigo Testamento, uma lei de Deus em que Deus fez para o seu povo de Israel. Mas, todavia, irmão, a lei ela era sombra, ela não era a imagem exata das coisas, né? A lei do Antigo Pacto, ela era como um aio, né? Para conduzir a Cristo. Então, isso que precisamos entender bem é o divisor das águas. Então, as leis do Antigo Pacto foram somente para os israelitas na antiga aliança. Entendeu, irmãos? Por exemplo, vamos começar aqui pelo dízimo, né? O dízimo, quando começou em Abraão, foi feito um voto. O dízimo foi um voto que Abraão fez, porque Deus abençoou ele, entregou os inimigos nas suas mãos, e ele foi o primeiro que, como um voto de gratidão a Deus, ele deu dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Tá? Então ficou como um voto. Aí lá na frente, Jacó também fez um voto, que se Deus prosperasse o seu caminho, ele daria o dízimo de tudo. Enfim, o dízimo entrou como voto. E mais lá na frente, mais tarde, essa lei vigorou, ela entrou lá no Monte Sinai, né? Quando Deus deu a lei para o povo não tinha lei, né? E Moisés ficando 40 dias e 40 noites, Deus deu as leis, né? Os 10 mandamentos. Só que quando Moisés desceu do monte, o povo já tinha feito um bezerro de ouro, certo? E Moisés, então, na porta da tenda da congregação, disse: Quem é pelo Senhor? E a tribo de Levi disse: Nós somos pelo Senhor. Quer dizer, eles foi a única tribo que não se contaminaram, permaneceram firme, fiel a Deus. E Deus separou essa tribo, e aí então entrou, tá? Esse dízimo que era voto passou agora a ser um mandamento, tá? E aí passou a ser, então, um estatuto, né? Para a tribo de Levi, porque eles iam ser separados para trabalhar no sacerdócio. Então, isso aí vigorou, passou para os nossos dias de hoje? Não, de maneira nenhuma. Isso aí foi para a tribo de Levi, foi para o povo de Israel, no tempo da antiga aliança. Então, Cristo é o cumprimento de toda a lei. Tá? Toda a lei servia apenas como um professor e ela conduzia somente até Cristo. A lei era perpétua para o povo de Israel, perpétua, mas até Cristo. Cristo foi o cumprimento dela. Tá? Cristo veio cumprir todas as leis. Então, por isso é que ele nasceu sob, né, debaixo da lei, para nos remir e nos resgatar todo aquele que estavam debaixo da lei. Então, Cristo,
ele nasceu, né, segundo a lei, né, foi apresentado no templo segundo a lei, né, que hoje nós não apresenta mais as criancinhas no templo, porque isso aí foi um costume, foi um tempo da antiga aliança. Cristo foi apresentado, né, os seus pais levaram no templo e apresentou ele segundo a lei, não é verdade? Porque Jesus mesmo disse que convém que eu cumpra tudo que de mim está escrito na lei e nos profetas, porque ele era o cumprimento de toda a lei. Aí depois lá está escrito assim, tá? Que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Há uma diferença, que é exatamente um novo caminho, um novo concerto, é nova lei, é nova forma de vida, é nova maneira de servir a Deus. Agora entrou a doutrina apostólica, apostólica, apostólica. Jesus foi batizado no batismo de João, mas no entanto, quando chegou em Paulo, Paulo evangelizando, encontrou alguns irmãos e perguntou: vocês são batizados? Sim, no batismo de quem? De João. E eles tiveram que rebatizar de novo. Mas João, quando batizou você, não disse que teria que crer em Jesus Cristo, no que após ele haveria de vir? A doutrina de Jesus Cristo, sim. Então, Paulo os batizou de novo e orando por eles, eles falaram línguas e profetizavam, e eram todos os 12 varões. Então, você vê que tem uma diferença, tá? Agora, no novo concerto, na doutrina apostólica. É diferente. E esses costumes da lei, que nós vamos ler aqui, irmão, isso foi para o povo de Israel. Não é para nós, a igreja gentílica, tá? Tá? Jesus veio para o que era seus, que exatamente era o povo judeu, mas os seus não receberam. Aquele concerto foi invalidado. Eles não receberam. Então Jesus, cumprindo a profecia de Isaías, disse assim: eu fui buscado e achado por um povo que não invocava o meu nome, e virou para o gentio. E nós, sendo jambuzeiro brabo, nós fomos insertados na oliveira verdadeira. Então houve mudança de sacerdócio e automaticamente houve mudança da lei. Por isso que dá o nome de um Novo Testamento. Tá? E muitos, às vezes, querem seguir o costume do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, sendo que está muito bem claro, né, que aqueles que querem permanecer na lei estão debaixo da maldição. Por quê? Porque agora nós vivemos em novidade de vida. Então vamos aqui falar sobre o dízimo. Primeiro, né, que o dízimo começou com voto em Abraão, né, Jacó, enfim, né? Depois, então, passou, né, como, na verdade, como um mandamento, né, como um estatuto para a tribo de Levi, né? O dízimo passou para eles porque eles não teve herança de terra, eles não herdaram terra, então eles viviam, as outras tribos levavam mantimento, sustentava essa tribo. Não era dinheiro o dízimo, não, era alimento, era o fruto da terra. Bom, então essa era uma lei, né, para a tribo de Levi, a lei do sustento, da vida material. Da vida material. Eles eram dignos porque eles trabalhavam só no sacerdócio. E Deus começou como voto e agora Deus fez um estatuto, né, como uma lei de sustento, né, para sustentar a tribo de Levi. Tá? Isso vale hoje? Não vale mais, acabou. Tá? Hoje os apóstolos, a cada primeiro dia da semana, eles se juntavam, segundo a sua prosperidade, às coletas voluntárias. É isso que funciona hoje, no nosso tempo presente, né? É isso? Da nova dispensação, um novo concerto, nessa graça maravilhosa. Também, falando aqui no segundo ponto, aquele tempo também, Deus fez um pacto, né? Fez uma aliança com Abraão, que todo homem teria que ser circuncidado o seu prepúcio. Era um sinal entre Deus e o seu povo. E essa circuncisão, Abraão, começando por Abraão, ele pegou num dia, ele circuncidou todos os homens, até os seus servos que moravam com ele, foi circuncidado, porque isso aqui era um sinal, era um pacto, né? Era um sinal entre Deus e seu povo. Então, para o povo judeu, começou com o povo hebreu, né?
mais tarde ficou como o povo de Israel e mais para frente conhecido como o povo judaico, né? Enfim, são a mesma nacionalidade, são o mesmo povo, mas essa circuncisão também hoje precisa? Não, não precisa mais, né? A circuncisão está escrito que é do coração, que é a conversão de cada pessoa que se rende a Cristo, aceitando o Evangelho, então ele é circuncidado no seu coração, certo? Também tinha um outro pacto que era o sábado, né? Deus fez um pacto com o seu povo, né? E era um sinal entre Deus e o seu povo, a guarda do sábado, tá? Mas, porém, o sábado, no tempo de Cristo, estava virando uma idolatria, né? Estava virando uma idolatria o sábado. Então, o sábado também não precisa mais hoje ser guardado. Isso foi um pacto que foi violado. O povo de Israel não guardou os sábados do Senhor e Cristo veio cumprir, tá? Sendo figura, porque no Antigo Testamento tudo era figura. Circuncisão era figura da conversão nos nossos dias. O sábado era a figura do próprio Jesus Cristo, que ele disse: Vinde a mim todos que estáis cansados. Então, o sábado era um dia de descanso, e nosso dia de descanso, nossa alma, hoje é em Cristo. Né? Naquele tempo, 6 dias trabalhará, o sétimo cessará toda a obra. Hoje não, hoje mudou, trabalhar dia e noite para não ser pesado é sermão. E o descanso nosso não é na carne, não é aqui na terra. O nosso descanso é somente a nossa alma. Ela transferiu porque era apenas uma figura. Lá era literal. Aqui é espiritual, né? Espiritual. Hoje nós descansamos em Cristo Jesus. Todo aquele que crê nele, né? Confia nele. Então ele vinde a mim todos vós que estáis cansados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Ele representa o sábado cristão, o próprio Jesus, tá? Também não precisa, tá? E todos os dias, a partir de agora, eles é santo, e todos os dias nós temos que orar e vigiar todos os dias, guardar todos os dias, orar todos os dias, e todos os dias são santo e são especial todos os dias para nós cultuarmos a Deus, né? É verdade? Todos os dias, não é só o sábado, mas todos os dias, hoje nós temos que adorar a Deus, todos os dias da nossa vida. Então, foi mudado também no novo concerto, tá? Depois aqui, no o quarto, né? O quarto naquele tempo, o homem, Deus tinha feito uma mulher, fez a Eva e Adão, tá? Mas lá na frente, tá? O costume entre os judeus era ter mais do que uma mulher, mais do que uma mulher. E isso veio por muito tempo. Nós temos exemplo dentro da Escritura, né? Como Davi, como Salomão e tantos outros, quantas mulheres tinha, concubinas, enfim, tá? Mas isso não era assim. No princípio não era assim. O próprio Jesus disse. E quando chegou na doutrina apostólica, né? Então, o apóstolo Paulo disse assim: a ninguém imponhas a mão, homens precipitadamente para o ministério, mas que ele seja o marido de uma só mulher. Por que que Paulo disse isso? Porque havia esse costume de ter mais do que uma mulher. E a doutrina apostólica, o caminho que nós vivemos, a nova aliança é para ter uma só mulher, que é o que Deus fez no princípio, tá? Essa é uma mulher. Nós temos que ter uma mulher e a mulher tem um marido só, certo? Mas naquele tempo também tinha, mas foi mudado? Pode ter mais do que uma mulher hoje? Não, não pode, não pode. Segundo a palavra, não. Não, a palavra não aprova na doutrina apostólica a bigamia. É a monogamia, é uma só,
é uma só. Então também foi mudado. E em quinto lugar, né, tem vários pontos, né? Meditando aqui para nós ver. Então tinha a lei sobre os costumes dos judeus no tocante cabelo, né, barba, né? Então você vê que muitos naquele tempo faziam voto de não cortar o seu cabelo, o voto de nazereado, né? E tinha barba, a barba, aquele tempo, né? Era como símbolo de masculinidade, né? De um homem, né? Então, a barba, então tinha o costume entre os judeus, né? De não ter a barba. E, e tinha, né? Em Levítico 19, 27, quando Deus falou que não era para arredondar os cantos da barba, não era para. É por que Deus falou isso? Porque era Deus, não é que Deus estava dizendo que tinha que ter barba, é que era um costume entre os judeus que já tinham a barba. Deus só está acrescentando para eles, dando lei sobre a barba deles, para que eles se, para que eles fossem, como sempre Deus quis, diferente das demais nações, dos outros povos. Não tinha que ter regra, já que tem a barba, tem que ter regra nela. Tá? É isso aí que Deus falou lá. Não era para arredondar o canto da barba, enfim, né? Então Deus falou sobre o visual. Aqui é sobre a aparência. É sobre a aparência do povo, né? Do povo judeu. É isso? Então Deus deu mandamento também sobre a aparência, sobre o procedimento. Tinha que ter ordem, porque eles já usavam barba, mas tinha que ser diferente das demais nações. Tinha que ser um povo diferente em tudo, era o diferencial. Então tinha que ser um diferente, né? Nos trajes, na barba, né? Nas vestes, enfim, né? Tinha que ter esse diferencial. Por quê que nós lemos tudo isso materialmente falando? Irmão, é tão simples de traduzir. Antiga aliança, o pacto, ele era literal, certo? Deus tirou o povo do Egito e fez uma promessa, né, caminhando com o povo no deserto, que ia preparar para eles, né, uma terra que mana leite e mel. Então a promessa era a terra, porque era uma figura. Por isso é que Paulo diz que nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquele pacto que era transitório. Moisés não falou, esse pacto aqui que Deus deu, ele vai acabar, vai até Cristo e ele vai encerrar. Moisés não, Moisés só falou do pacto, mas não falou que era passageiro, que era transitório, né? É, era provisório só. Era provisório, até Cristo vir, né? Então Paulo disse assim, mas nós usamos de muita ousadia no falar, né? É, e com cara descoberta refletimos a imagem e a glória de Deus, porque ele usava de autoridade, tá? Porque nós não estamos na sombra, mas nós estamos na imagem exata das coisas. Então ele quer dizer, nós não estamos na lei, agora nós estamos na graça, do Filho de Deus, porque mudou o pacto. Ele estava dizendo que nós estamos num novo concerto, é uma nova forma, uma nova, na verdade, uma nova maneira de viver, de servir a Deus. Não era mais daquela forma. Quando Deus deu a lei para Moisés, ele mesmo disse: Moisés, faz tudo conforme o modelo de que te foi mostrado no monte. Modelo é só o modelo, é só a forma, tá? Era só a forma. Era um símbolo do que ia acontecer, o símbolo. Naquele tempo, os inimigos eram as nações, não era? A guerra era na espada. A espada é uma lâmina de ferro. Tinha que ter derramamento de sangue. Tinha que vencer os inimigos, né? E Deus dava a vitória. E vencendo o inimigo, derrotando, eles ia desterrar a terra, arrancar o gigante da terra na guerra, na espada, e depois herdar a terra. Tá? Então você vê que tudo era material, era literal. A promessa, a guerra, tá? O tabernáculo que se carregava, onde Deus falava com o povo nas tendas, né?
que a tribo de Levi carregava era tudo literal, armava as tendas, né? Armava as tendas bem grandes, onde Deus vinha ali para falar com o povo, era tudo literal. Então hoje não, tá? Hoje, na verdade, onde que Deus está? Tá, que casa me edificareis vós, né? Não é verdade? Então, Jesus disse, né? Eis que eu derrubaria o templo de Deus e edificarei em 3 dias. Então, ele está falando do nosso corpo. Hoje, no novo pacto, tá? Nós entendemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Onde nós vamos se reunir é apenas uma casa de oração, né? Onde tem água, tem luz, né? Tem um certo conforto, um lugar para nós se reunir. Lá é a casa de oração. Porém, né, nós somos o templo, a igreja. Nós somos a igreja, onde Deus habita em nós. Certo? Era a figura, tá? Aquele tabernáculo móvel, aquelas tendas, aquilo lá era tudo figura do verdadeiro. Certo? O cordeiro era Cristo, né? Sacrificava-se um cordeiro, né? O cordeiro pascual. Quem que é? Cristo fez um sacrifício uma vez só. Ele é o cordeiro, porque era tudo figura. E não é diferente com todos aqueles costumes, com o uso de cabelo, com o uso de barba. Tudo isso ficou na antiga aliança. É isso que o povo faz confusão. Tá? O povo faz confusão. Você vê que o apóstolo Paulo mesmo, né, no capítulo 11, se eu salvo engano, acho que de 1 aos Coríntios, né, como as mulheres devem apresentar-se na igreja, depois lá no fim ele diz, não sabeis que a mesma natureza vos ensina que é desonra para um homem ter cabelos crescidos, enquanto uma mulher é honra ela ter os seus cabelos crescidos. Então você vê que, que Paulo usou, falando a realidade, é desonra. Né? Uma pessoa é condenado por ele estar com o cabelo crescido, um homem cabelo crescido, ele está na igreja? Não, ele não é condenado, não vai influir a sua salvação. Porém, ele está se trajando, ele está fazendo uma coisa com desonra, porque a Bíblia diz que é desonra o homem ter os seus cabelos crescidos. Paulo disse isso. Se Paulo disse que é desonra nós temos nossos cabelos crescidos, é porque é desonra. Mas é quanto à nossa salvação? Não, a salvação, não estamos dizendo que isso influi quanto a respeito à nossa salvação. Porém, é uma desonra. Desonra, a palavra diz que o homem ter cabelo crescido é uma desonra. Enquanto a mulher ter os seus cabelos crescidos, lhe é isso, é uma honra. Mas se a mulher tiver com o cabelo curto, ela vai para o inferno? Ela está, influi sua salvação? Não. Ela está em desonra, segundo a palavra. Porque se está dizendo que o cabelo comprido para a mulher é honra, automaticamente, se ela for cabelo curto, ela está em desonra. Então é simples, o evangelho é muito simples, não tem, não precisa teologia, né? Não precisa exegese, hemenêutica, não, precisa temor, né? Precisa temor, temor. Então, quanto, né, a barba, o servo de Deus ensinou corretamente, tá? A barba hoje, ela está mais como uma vaidade, e o tempo da barba não é para nós. A barba foi um sinal entre Deus e o povo judeu, tá? Foi para o povo hebreu, foi para a antiga aliança, o antigo pacto. Hoje não, hoje nós vivemos em novidade de vida. Em novidade de vida. Em novidade de vida. Então, se o irmão usar barba hoje, ele é condenado, né? Ele está em grande pecado, ele vai perder a sua salvação? Não, não é isso que nós estamos tratando o assunto. Tá? Se ele usar a barba e ele não tiver nenhuma ocupação na igreja, ele fica usando a barba, tá? Entre ele e Deus, ele está querendo usar a barba. Agora, o conselho é que o bom seria ele tirar a barba, né? Tirar a barba, tirar a barba, porque a barba ela serve mais hoje como escândalo, tá? Então, o normal é nós, né, no nosso país, nós servindo a Deus, é sem barba, sem barba.
Porque ficamos todos iguais, né? Se você for pegar no sentido material, é mais higiênico, não escandaliza, principalmente nós que temos a doutrina de saudar com o beijo, o ósculo, né, no rosto de cada irmão. É nosso irmão, nós abraçamos e saudamos na face com o ósculo, que está escrito em Romanos 16, saudai uns aos outros com o ósculo da caridade. Como nós temos essa doutrina e saudamos com o ósculo, então a barba ela vai servir mais como escândalo e não como edificação. E o apóstolo Paulo foi muito né, explicou muito sobre isso, né? Se o teu comer carne, ou o teu fazer isso ou fazer aquilo escandalizar o teu irmão, bom é não comer carne, nem fazer isso ou aquilo em que escandaliza o teu irmão. Por quê? Porque a barba, ela mais serve hoje de escândalo, tá? Porque você fica uma pessoa diferente. E antigamente, como o sinal era físico, para ser diferente, literal, então por isso é que precisava o povo usar aquelas barbas grandes, né? As roupas dos profetas eram diferentes, né? O sacerdote tinha que usar aquelas túnicas cheias de campainha, não era? Cheia na verdade, tanta coisa, peitoral, tinha que usar tanta coisa, né? Tinha que ter aquele sininho, né, quando ele entrava, né? Tinha que ter o incenso. Isso aí foi tudo para um pacto para o povo de Israel. Tudo isso acabou. Hoje em dia tem alguém que usa até túnica, né? Tem alguns ministros aí hoje que eles usam túnica, umas vestes brancas, largam as franjas bem grandona, é uma túnica, né? Usa uma túnica branca, né? Porque eles dizem que Jesus usava uma túnica. Então, isso é mais para, assim, a pessoa se destacar, para ser diferente, literalmente. Então, hoje a diferença nossa que nós temos que ter é Cristo. A diferença é nós crer na palavra Cristo dentro do nosso coração. E isso sim nós fazemos a diferença, tá? Porque o nosso enfeite, o sinal nosso é no interior. Hoje não é mais físico, não é externo, é interno, é interno, né? Hoje nós não temos que fazer nada para se aparecer, né? Os fariseus que alargavam as franjas, né? Amarravam filactérios, né? Aquelas fitas na testa com versos bíblicos, né? Amarrava nos seus braços, na borda das suas vestes, escrito versos da lei. Não. Hoje tudo isso é escrito na tábua de carne do nosso coração, no nosso entendimento. Nós não precisamos ter nada como um sinal externo. Não. É tudo interno. É na fé, é no coração. Tá certo? Então, irmãos, dízimo não tem necessidade. E sim, hoje é oferta voluntária como está nas cartas apostólicas. Circuncisão não tem necessidade. Hoje a circuncisão é feita quando alguém crê no Filho de Deus, ele é circuncidado no seu coração. Ele crê, é espiritualmente. O sábado hoje não, nós não temos um dia específico para a guarda, não. Nós temos que orar todos os dias, vigiar todos os dias, louvar e buscar a Deus todos os dias, incessantemente, né? Sem nos cansar, incansavelmente, buscando, orar uns pelos outros. É isso, não tem um dia especial, não tem, tá? Então, essa é a minha opinião, que eu estou falando para os irmãos, respondendo, tá? Tudo isso são costumes e tudo isso fez parte da antiga aliança, do Antigo Testamento. Mas com a vinda de Jesus, Jesus cumpriu todas essas coisas, tá? Ele cumpriu lá o simbolismo do cordeiro, ele foi imolado, não é verdade? Ele cumpriu, ele nasceu debaixo da lei, ele viveu, cumpriu toda a lei, foi batizado segundo a lei. Até João disse: Mas Senhor, eu careço de ser batizado por vós e vens tu a mim. Ele disse: João, nos importa cumprir toda a justiça. Então ele cumpriu tudo. Ele trabalhou, foi experimentado no trabalho, filho de carpinteiro,
Ele foi verdadeiramente homem, como verdadeiramente Deus. Porém, tá, depois da cruz, da ressurreição, ele mudou. Ele mudou, ele disse: Este é o Novo Testamento no meu sangue. Foi mudado. Hoje nós vivemos no novo e um vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. O véu foi rasgado de alto a baixo e hoje nós vivemos uma nova dispensação da graça, né? A forma de servir a Deus é diferente, tá? Não temos que seguir costume judaico, tá bom, meus queridos? Paz de Deus, Deus abençoe, fica com Deus.